Olá, eu me chamo Viviane Matos, sou professora de espanhol do IFMA Campus Codó e estou aqui para conversar com vocês hoje uma sequência de aulas sobre a língua espanhola no Enem. Nós vamos ver a partir de hoje alguns aspectos que são importantes para a gente levar em consideração na hora de resolver as questões de língua estrangeira, no caso espanhol, na avaliação do Enem. Para começo de conversa, nós vamos começar essas aulas vendo um pouco sobre las tiras cômicas e charges. Agora, o porquê desse tema, né? O porquê da relevância desse tema quando a gente trata sobre espanhol no Enem. Bom, se vocês já tiveram curiosidade de investigar um pouco sobre as provas anteriores de espanhol no Enem, vocês terão percebido que algumas avaliações de espanhol nos anos anteriores, elas vieram com tipos de textos que trabalham com linguagem verbal e não verbal. E entre eles vieram tirinhas, charges, publicidade, entre outros tipos de textos que apresentam a linguagem não verbal. Então, por conta disso, eu julgo importante a gente trabalhar esse tipo de texto, porque é uma forma que irá ajudá-los não apenas na prova de língua estrangeira, mas também pode ajudá-los em outras avaliações, porque o Enem ele é uma avaliação, né, bastante diversificada, que traz diversos tipos de textos. Falando da prova de espanhol especificamente, né? Além desses tipos de textos que trazem a linguagem não verbal, ele também trabalha com crônicas, contos, notícias de jornal. Então, existe essa variedade muito grande de tipos textuais, mas isso não acontece apenas na prova de espanhol. Em outras avaliações também, como nas questões de geografia ou história, língua portuguesa, também são trabalhados tipos diversificados de textos, né? Como os gráficos. O gráfico também é um tipo de texto. Então, enfim, isso para fazer um breve resumo para vocês do porquê é importante a gente estudar esse tema. Outra coisa importante que eu tenho que esclarecer para vocês, essa nossa primeira aula ela estará dividida em duas partes, né? Apartado 1 e apartado 2. Na parte 1, que é a que nós veremos hoje, nós vamos ver os aspectos gerais dos textos que trabalham com linguagem verbal e não verbal. No caso, os escolhidos, né, são as tirinhas e as charges, mas existem muitos outros, né? E na segunda parte, nós trabalharemos especificamente com as estratégias de interpretação de textos desse tipo, certo? Mas como assim? Interpretação de texto não é só uma coisa apenas? Não é uma interpretação para todo tipo de texto? Não é bem assim. Quando a gente vai interpretar um texto, o nosso processo de interpretação ele depende muito também do formato do texto. Então, num texto como esse, que ele trabalha com linguagem verbal e não verbal, as nossas estratégias para chegar a uma boa interpretação, elas são diferenciadas. Então, por isso, na segunda parte, nós vamos estudar apenas sobre estratégias de interpretação textual, porque aí vocês conseguirão pegar um texto em espanhol, mesmo que vocês não tenham o domínio completo da língua, e aí vocês vão conseguir pegar esse texto, no caso de vir com um texto como esse, né, como um charge, ou tirinha, ou uma publicidade, ou qualquer outro texto que venha com linguagem verbal e não verbal, e aí vocês terão um pouco de habilidades, né, adquiridas ao longo desses estudos para poder resolver as questões e se dar bem na hora de interpretar esse tipo de texto. Bom, sem mais delongas, vamos dar início de fato ao nosso estudo sobre as tiras cômicas e as charges. Muito bem, vocês certamente já tiveram contato com tirinhas cômicas, com charges, e já devem ter percebido que esse tipo de texto, ele tem uma especificidade, né? Ele tem algumas características que são inerentes a eles. E são essas características que nós veremos a partir de agora. Falando especificamente das tiras cômicas, a primeira característica que eu ressalto é: cuentan en cuadros una breve historia con comienzo, medio y fin.
Veja bem, quando a gente fala de tirinha, a gente fala sim de uma história e de uma história contada com início, meio e fim. Mas essa história é contada num espaço muito curto, né? A partir de quadrinhos, que podem ser, né, vários quadrinhos ou podem se resumir a 2 ou 3 quadrinhos. Então, essa é uma característica das tirinhas. Diferentes dos textos, como os contos, as crônicas, ou até mesmo os romances, né, que costumam ser mais longos, as tirinhas também contam histórias, também têm enredos, mas trabalhados de uma forma bastante sucinta e bastante curta. A segunda característica desse tipo de texto é: suele nascer uma crítica a valores sociais em tono humorístico. Então, tragam à memória as tirinhas que vocês acompanham, que vocês gostam. Como elas tratam os temas que elas trabalham. Lembram que sempre vem com algum tom humorístico, às vezes um pouco mais elevado, às vezes um humor mais discreto, mas sempre trabalham com algum nível de humor na hora de tratar de temas diversos. A tirinha ela pode tratar sobre vários assuntos, desde aqueles assuntos bem cotidianos da nossa rotina, do nosso dia a dia, até assuntos bem mais complexos. E aí, a partir desses assuntos, ela vem trabalhando, né, as tirinhas vêm trabalhando com uma linguagem moldada, né, a partir do humor, né, que é uma das suas características principais. Próxima característica desse tipo de texto é: generalmente os personagens se vuelven ampliamente reconhecidos. Vejam bem, se eu pedir para que vocês tragam à memória alguma tirinha, certamente vocês vão lembrar. Sejam tirinhas nacionais ou sejam tirinhas internacionais, são textos que eles fazem parte da nossa rotina ou já fizeram de alguma forma. Eu, por exemplo, eu adoro as tirinhas da Mafalda, cujo criador é o Quino, né, que é um criador argentino. E talvez vocês já tenham escutado, já tenham lido alguma coisa sobre a Mafalda. Mas mesmo que vocês não conheçam a Mafalda, talvez vocês conheçam outros. No Brasil mesmo, nós temos a Turma da Mônica, né, que são quadrinhos, são tirinhas muito antigas, bem antigas, aliás, de algumas gerações anteriores, mas que até hoje nós as conhecemos. Um mais contemporâneo, não sei se vocês conhecem, o Armandinho, que é um meninozinho muito esperto, no estilo da Mafalda, que está sempre contestando sobre as coisas da vida, sobre as coisas do nosso cotidiano. Enfim, a nível internacional, nós temos também Kevin Haroldo, que também é muito bom, talvez vocês conheçam, mas talvez vocês conheçam outros que não necessariamente sejam esses que eu citei aqui para vocês. Gente, e daí, essa característica que eu acabei de falar para vocês, o que é que ela nos diz, né? Esses personagens, eles acabam vindo à tona e fazendo parte do nosso imaginário. Então, eles não são os criadores, nem os autores que ficam famosos. Na verdade, são os personagens deles, né? Esses personagens que se tornam famosos. Muito bem. A próxima característica, e última no caso, presenta um bocadillo de habla, aunque hayan excepciones. O que seria um bocadillo de habla? Bom, quando eu falo em bocadilho, eu estou falando de algo que é pequeno. No caso das tirinhas, eu estou falando de uma habla, né, de uma fala curta. Então, apesar de apresentar uma fala bastante curta, né, nas tirinhas, elas, mesmo assim, apresentam uma certa complexidade, né, já que apresentam uma história com começo, meio e fim, e na maioria dos casos. Então, tem uma fala curta, mas essa fala curta, ela traz bastante informações, principalmente porque essas falas estão agregadas e unidas ao conteúdo não verbal, no caso as imagens, não é? Então são duas faces de uma mesma moeda, a linguagem verbal, que são as palavras, e a linguagem não verbal, que são os conteúdos, que unidos formam um todo, que nos dão a interpretação que a gente deseja, né, na hora que está lendo alguma tirinha. Muito bem, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Não poderia deixar de trazer, no caso, uma tirinha do Quino, cuja personagem é a Mafalda. Na verdade, o Quino tem vários personagens, mas a principal deles é a Mafalda.
Então, eu vou ler essa tirinha com vocês, gente, mas eu queria ressaltar que como essa aula pretende-se, né, um pouco mais rápida, então, algumas tirinhas e charges eu vou passando de forma mais acelerada, pra gente não ficar se detendo muito, perdendo muito tempo nisso, tá bom? Então, essa aqui eu vou ler com vocês e nas próximas a gente vai um pouco mais acelerado. Bora lá, ó. Hola, Felipe, ¿qué te ocurre? Nada, que en vez de hacer los deberes, me pasé el tiempo leyendo historietas. Y lo peor es que no disfruté las historietas sabiendo que tengo que hacer los deberes. Veja só, o Felipe aqui, na fala do Felipe, a gente consegue identificar coisas que fazem parte do nosso cotidiano, porque isso também é uma característica da tirinha, trazer à tona questões do cotidiano. Então, talvez alguns de vocês não tenham se identificado, mas certamente alguns se identificaram sim. Eu, pelo menos, me identifico. Quem é o Felipe nessa historinha, né, nessa tirinha? Uma pessoa que tem muitas obrigações, tem alguns deveres por fazer, não é? Mas prefere fazer coisas que ele sinta prazer e que ele gosta. Mas ao mesmo tempo que ele faz as coisas que ele gosta, ele fica pensando nas coisas que ele deveria estar fazendo, nas suas obrigações. Velho dilema humano mundial, não é? Bom, então a tirinha ela também traz isso. Ela nos confronta com coisas às vezes muito pequenas do cotidiano e às vezes coisas bastante complexas do nosso cotidiano. Bom, tendo falado um pouco sobre as tirinhas, a gente vai passar para a parte da charge. Certamente vocês também já ouviram falar sobre as charges. Elas circulam normalmente nos periódicos, né, nos jornais, e são muito comuns nesse nosso mundo grafocêntrico, né, globalizado, que gira em torno da escrita. E aí, nós vamos ver algumas características desse tipo de texto, já que a gente já viu um pouco sobre as tirinhas. A primeira delas é viene del francês e significa carga, exagero. Já é uma pista para o que nós temos aí adiante. A tirinha não necessariamente trabalha com a linguagem bastante carregada. A charge, sim. A charge, ela traz uma linguagem bastante carregada, enfatizada sobre algum ponto. Normalmente algum ponto relacionado à política, a questões sociais mais complexas. Mas pode acontecer de vir tratando de coisas do cotidiano também. Próxima característica, são extremamente contextualizadas e contemporâneas. Gente, as tirinhas, você pode ler uma tirinha de tempos atrás e ela vai fazer sentido hoje ainda. As charges também, mas o que acontece? As charges, elas são muito mais pontuais. Elas trabalham com temáticas que estão acontecendo naquele momento. Então, a charge ela vai fazer muito mais sentido se você for uma pessoa que se atualiza sobre as questões globais, né? Sobre as notícias. Justamente porque esse tipo de texto, ele aparece nos jornais. Então, o jornal é uma coisa diária, que vai se atualizando, que vai atualizando o seu leitor e, portanto, a charge também trabalha com esse nível de atualização, né? Próxima característica, suele nascer uma crítica política em tom sarcástico e irônico. Bom, esse é um dos pontos altos e muito fortes das charges, né? Elas trazem consigo algumas estratégias linguísticas e até das mais acuradas e apreciadas, né, pela linguagem, como o sarcasmo e a ironia. Para você entender o sarcasmo ou a ironia, você tem que ter um nível de interpretação do textual, no caso, bastante afinado, né, bastante atualizado também com o tema da charge. Então, é extremamente importante que você entenda, né? Por isso que é importante entender o processo de interpretação de textos como esses, porque eles trabalham com recursos da linguagem que muitas vezes são bastante complexos. E aí a gente precisa estar a par desses recursos também. Bom, próxima característica. Generalmente, apresentam personagens da vida real ou tipos humanos. A tirinha apresenta personagens criados. A charge, ela traz o personagem da vida real. É aquele político, um jogador de futebol, uma atriz, um cantor, alguém que esteja relacionado com a vida pública. Normalmente, né, isso não é regra, mas normalmente os personagens das charges
são pessoas caricaturadas que vêm da vida pública, né? Como eu falo, um político, né? Normalmente são bastante alvo desse tipo de texto. E, finalmente, são generalmente veiculadas em periódicos, sejam físicos ou virtuais, como eu havia mencionado. Eu vou trazer para vocês um exemplo de charge, no qual eu quero chamar a atenção para um fato bastante importante. Como eu falei, nós temos que estar atualizados em relação às tirinhas, às charges, não é? Porque elas tratam de temas bastante atuais. De propósito, né, eu trouxe uma tirinha, uma charge de 2012, para explicar para você por que ela faz sentido. Por que essa charge faz sentido em 2012? Essa charge, ela é, na verdade, da Espanha, faz referência a um período da Espanha, no caso em 2012. Nesse ano, a Espanha estava passando por um processo bastante conturbado de crise financeira, na crise econômica, no caso. E aí, haviam muitos desempregados e isso acabou causando uma crise bem complexa, ao ponto de muitas pessoas, pais de famílias, causarem suicídio, né? E muitas vezes em praça pública. E isso causou bastante consternação naquela população. O governo, preocupado com esse contexto, propôs algumas regras, impôs, né, algumas regras de isolamento para a população espanhola. Então, não era possível que as pessoas se aglomerassem em centros, em praças, em lugares, isso aí era extremamente proibido, até para evitar qualquer tipo de conflito, a piora do contexto em que eles estavam vivendo. Bom, tendo dito isso, talvez essa tirinha tenha feito um pouco mais sentido para vocês, essa charge, desculpa. Bora ver, ó. ¿Qué clase de concentración es esta? Opa. ¿Qué clase de concentración es esta? O policial pergunta, né? E aí alguém responde, la cola del paro, né? A cola do desemprego, numa tradução bem livre. E aí eles estão fazendo fila, né? Que é la cola, a fila, para a oficina de emprego. Bom, a ironia, o grande ponto dessa charge é exatamente esse. Haviam as regras de não aglomeração, né? As pessoas não poderiam se aglomerar, mas ao mesmo tempo elas precisavam se aglomerar porque estavam em busca de emprego, né? Então acaba sendo uma crítica para o governo da época, né? E para a situação em que eles estavam vivendo da época. Então, gente, isso aqui é algo que vocês devem levar em consideração ao ler uma charge. Eu vou passar rapidamente por outras, bem rapidamente mesmo, só para enfatizar um pouco mais a importância de nos mantermos atualizados. Essa charge é do jornal El Clarín, certo? Nenhuma das duas que eu mostrei são nacionais, né? É do jornal El Clarín. Muito bem, essa charge, vejam como ela está trabalhada, tanto na linguagem verbal quanto na linguagem não verbal, certo? E aí, para que a gente possa entendê-la, a gente tem que entender os seus elementos como um todo, as imagens e as palavras. O que é que essa charge, o que é que esse chargista, né, no caso, está querendo dizer? Quem seria esse homem aqui, que está bem grande, trazendo esse aqui pela mão? Porque esse aqui está vestido, né, bem caricato, com a bandeira dos Estados Unidos. Por que eles fazem menção à Síria, ao Iraque, a armas de destruição em massa? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Como a gente pode ligar tudo isso aqui a esses personagens, entenderam? Na próxima aula, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. A gente vai aprender um pouco mais sobre como nós podemos interpretar um texto de tal complexidade, certo? Gente, para finalizar essa aula, eu queria apenas deixar algumas sugestões para vocês de tirinhas que são bem interessantes, que podem ajudar vocês a trabalhar um pouco mais essa questão da interpretação textual. O primeiro deles é o Quino, como eu já falei para vocês, que é o criador da Mafalda. Eu não vou ficar parando tirinha por tirinha, porque é mais uma sugestão mesmo. Vocês podem dar pausa, ler, fazer suas interpretações e, se quiserem, buscarem outras fontes também. Temos também o Gaturo, que é o personagem do Nick, também é um gatinho muito esperto,
esperto, trazendo coisas do cotidiano. Temos o Dalmaus também, muito bom, sempre fazendo críticas bem sutis, né, através das tirinhas e das charges. Tuter, também maravilhoso com as suas tirinhas. E Linier, existem muitos outros, mas eu estou dando dicas de tirinhas que estão escritas em espanhol, né, no caso do mundo hispânico. E aí cada um escolhe a seu gosto. Aqui estão as referências bibliográficas, caso alguém tenha curiosidade. E eu finalizo apenas agradecendo as pessoas que me ajudaram, né, a produzir esse vídeo. Gente, é um vídeo muito simples, mas mesmo sendo muito simples, ele dá um certo trabalho, porque, como vocês sabem, nós não somos youtubers, nós somos professores. E aí a gente está trabalhando com um suporte que tem ao nosso alcance em meio a uma pandemia. Então, eu precisei de ajuda sim, precisei do empréstimo da TV, empréstimo da Cristina, e para fazer o mínimo, né? O mínimo de um vídeo que não tem a qualidade desejada, mas é o que a gente pode oferecer, tá bom? Muito obrigada pela atenção e eu espero vocês na próxima aula.